Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 7 de março, quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Quinta-feira é um dia de unidade na nossa igreja, um dia de rezarmos de modo particular pelos nossos pastores. E hoje eu quero fazer esse convite a rezarmos pelo Papa Francisco, por tudo que no seu ministério, no seu pastoreio, ele é chamado a viver com discernimento e sabedoria. Então carreguemos a nossa igreja, os grandes desafios que a nossa igreja vive, mas também as graças e as alegrias, através de um povo fiel a cada dia. E juntamente com o Papa devemos carregar, os bispos espalhados no mundo inteiro, os sacerdotes, todo o clero. E hoje eu quero rezar de modo particular pelos padres da nossa comunidade, Padre Pedro, Padre Tiago, Padre João e Padre Lucas, mas também os nossos irmãos que se preparam para esse passo importante, o diácono Felipe e o diácono Bernardo, que em julho irão justamente viver a vossa ordenação presbiteral, e mais 3 irmãos que vão viver também a ordenação diaconal, irmão João Gabriel, irmão João Batista e irmão Marcos. Então rezemos pelos nossos irmãos que dão esse passo importante, que abraçam essa vocação, esse ministério, e os nossos seminaristas, aqueles irmãos que carregam o desejo da vida sacerdotal no nosso coração. Hoje também, neste dia 7 de março, a igreja celebra Santas Perpétua e Felicidade. Então, peçamos a intercessão dessas 2 santas para cada um de nós, para a nossa igreja, para o clero, para os padres. Confiemos nesse dia também aqueles que se encontram hoje com maior dificuldade nas suas vocações, que passam por provações, que são tentados a abandonar as suas vocações, ou que caem muitas vezes nas armadilhas, nas ciladas do demônio. Então, um dia de intercessão, e a nossa comunidade vive essa quinta-feira também como um dia de lava-pés, um dia de refazermos a nossa comunhão, a nossa unidade uns com os outros. E de fato vivermos essa graça de aprendermos a perdoar um ao outro, Essa semana o Evangelho nos falava dessa graça de dar o perdão, dar e receber o perdão. E quinta-feira é um dia de renovarmos esse mistério de amor, esse amor que cobre a multidão das nossas faltas. A primeira leitura de hoje, na liturgia da palavra, ela é retirada do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se e no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas estas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Então, o profeta hoje, Jeremias, vai nos lembrar uma ordem que o Senhor deu ao povo, e ele vai dizer, escutai a minha voz e seguireis o vosso Deus. Mas o povo não quis escutar, não prestaram atenção, não quiseram guardar a palavra do Senhor, não quiseram guardar os seus mandamentos. E o que aconteceu? Os seus corações foram inclinados ao mal e andaram para trás e não para frente. Quando eu escutei essa leitura, eu pensei, quantas vezes nós desobedecemos à vontade de Deus? O Senhor nos dá uma ordem, o Senhor nos dá até uma vocação, um chamado. E quando nós não obedecemos, não queremos escutar, o que acontece? Nós regredimos. Ou nós estagnamos, não vamos nem para frente e nem para trás. E hoje o profeta Jeremias vai nos lembrar, quando nós vivemos essa inclinação a nos fecharmos à escuta de Deus, a sua palavra, a sua vontade. E quantas pessoas vivem guerras e lutas vocacionais porque não querem obedecer à voz de Deus, ou porque não acreditam, muitas vezes estão descrentes do chamado, não entram num caminho de abandono. Então, o profeta hoje vai fazer uma exortação. Ele vai dizer, aqueles que não escutam e não prestam atenção, ao contrário, se inclinam para as mais, vão seguir as mais inclinações do coração e andam para trás e não para frente.
E aí ele vai dizer, né? Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e os se chamares não te darão resposta. Dirás, então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção, sua fé morreu. É exatamente isso. Quando nós desobedecemos ao Senhor, aos poucos a nossa fé vai enfraquecendo. Porque nós queremos lutar com a nossa vontade, com a nossa própria força. E muitas vezes, e na grande maioria, irmão, nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, é a vontade certa. E às vezes a vontade de Deus, ela é contrária, às vezes ela vai nos contrariar, ela vai desagradar. Não é o que eu esperava. Mas se nós obedecemos, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos dará a graça de aceitar e compreender. Mas se nós formos contra a vontade do Senhor e querer fazer aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós achamos que é a nossa verdade, a nossa fé, aos poucos, ela vai esmorecendo, ao ponto de morrer. Então, tenhamos cuidado. Faz uma leitura. Qual é a vontade que você tem seguido hoje? A de Deus ou a sua? Os teus desejos, ou você quer deixar entrar no desejo de Deus, que aparentemente não tem muito sabor, né? Não parece ser doce, parece até ser amargo. Mas é a vontade de Deus, é a pedagogia do Senhor. Se nós não seguirmos a sua voz, a nossa fé, ela morre. E a palavra vai dizer, e foi arrancada de sua boca. Então, peçamos ao Senhor uma grande vigilância e um grande cuidado neste dia para obedecermos a sua voz e escutarmos a sua palavra. O salmo de hoje é o Salmo 94. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, a voz do Senhor. Não fechei os corações. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores. E com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvistes hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Maço no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Então, o salmista de hoje é muito claro. Primeiro, ele nos convida, né? Vinde e exultemos no Senhor, nos alegremos, né? Aclamemos o Senhor que nos salva e vamos ao seu encontro. Então, o primeiro convite, o louvor, a alegria e irmos ao encontro do Senhor com louvores, não é com murmuração, mas irmos ao encontro do Senhor cantando de alegria e celebrando o amor, a escolha, a misericórdia e a bondade. Depois ele faz um segundo convite. Uma vez que nós irmos até o Senhor, devemos adorá-lo, nos prostrarmos por terra, nos ajoelharmos diante daquele que nos criou. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor e a Ele nós devemos toda a nossa adoração. É ao Senhor que nós devemos nos prostrar e nos deixarmos sermos guiados como ovelhas no qual o Senhor conduz, nos toma pela sua mão. E o terceiro movimento, ele vai dizer, não fecheis o vosso coração. Então, irmos até o Senhor, nos prostrarmos diante dele e adorarmos e não fecharmos o nosso coração para Deus. Porque quando nós invocamos o Senhor, ele fala. E às vezes nós não queremos escutar a voz do Senhor ou nós não queremos obedecer a sua vontade, né? O seu comando. E aí o salmista vai dizer, não fecheis os vossos corações, mas ao contrário, né? Obedeçamos ao Senhor, ponhamos mãos às obras e sigamos o Senhor, pois o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe aquilo que cada um de nós necessita, né? Ele sabe o que a nossa alma precisa, o qual nós somos chamados a viver. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios? Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus lhe disse, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus.
quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhes a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Que não está comigo está contra mim, e que não recolhe comigo dispersa. Quero que você guarde essa última frase do Evangelho de hoje, que é muito forte. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Façamos uma reflexão, né? O Senhor vai usar aqui toda uma explicação a partir da interrogação, do interrogamento que é feito a ele, porque ele expulsa o demônio de um mudo, e eles vão questionar por meio de quem que ele expulsa esse demônio. E o Senhor que vai dizer, né? Se até Satanás está dividido, que dirás? Mas ele vai dizer, aquele que está contra a mim, dispersa tudo, mas aquele que está comigo, né, que não está contra mim, é aquele que recolhe as graças de Deus. Então, que neste dia busquemos não estar contra o Senhor, mas ao contrário, a nos unirmos a Ele e a sua verdade. E de fato entrarmos na pedagogia de Deus, de não lutarmos, de não questionarmos, de não relutarmos com o Senhor. E assim foi com certeza a vida dos santos. Apesar de muitos terem vivido com certeza grandes guerras e provações no coração, eles decidiram seguir o Senhor, a se unir e não estar contra. E neste dia, a igreja, como eu falei, celebra, né, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Elas nasceram no século II em Catargo, atual Tunísia, no norte da África. Perpétua, com cerca de 22 anos, mãe de uma criança de peito, e sua jovem escrava Felicidade, também mãe de uma menina nascida na prisão, foram batizadas às vésperas de sofrer o suplício, no ano 203. Elas são modelos de fidelidade incondicional a Cristo e de fortaleza nas perseguições. Que o seu exemplo nesse dia, né, nos fortaleça nas lutas do dia a dia e nos ensine através dessas duas mulheres que viveram, de fato, esse martírio, que viveram esse suplício nas vossas vidas, mas que foram fiéis ao Senhor até o fim. Que ela interceda por cada um de nós, de modo particular, pela nossa igreja, né, por aqueles que compõem, que seguem o Cordeiro, por aqueles que são os eleitos do Senhor. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia e que Deus os abençoe.